E aí galera, como é que vocês estão? Tô aqui para falar de o que esperar de Vasco versus Inter, né? O Vasco, que vem de 5 derrotas seguidas, vai enfrentar o Inter agora na sexta-feira em São Januário, em busca da vitória para escapar de vez dessa questão de rebaixamento, né? O Vasco, que vinha de 4 vitórias consecutivas, sonhou com Libertadores via Campeonato Brasileiro. Eu, como vascaíno, fiquei muito empolgado. A torcida ficou muito empolgada. A torcida apoiou. O Vasco teve 2 jogos em casa contra o São Paulo e contra o Juventude, que foram completa vergonha. O time não jogou nada. Até o primeiro tempo contra o São Paulo, o Vasco jogou bem. Mas a partir daí, o São Paulo fez o gol de pênalti, o Vasco não jogou mais nada e passou essas 5 partidas sem fazer nada em campo. E que voltou a torcida, o Vasco foi caindo na tabela, foi caindo, despencando, e hoje está ali naquele bolo de times brigando contra o rebaixamento. Agora, o Internacional, que enfrentou o Santos, que tinha a chance de respirar mais, de empurrar o Santos e respirar mais no Campeonato Brasileiro, também tropeçou em casa, empatou com o Santos na última rodada. Agora enfrenta o Vasco em São Januário, que, convenhamos, esse ano não foi um dos melhores anos do Vasco em São Januário. O Vasco teve uma campanha muito irregular em casa, perdeu o jogo recente contra o São Paulo, contra o Juventude. Contra o Juventude foi a pior vergonha que teve. O Vasco fez o gol, tomou a virada, teve o gol do Nenê aí na lei do ex. Então, São Januário deixou de ser, há algum tempo, motivação de, 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 de jogo ganho praticamente, né? Porque o Vasco em São Januário era praticamente jogo ganho. Era a Fortaleza, o Caldeirão do Vasco, mas hoje em dia não está bem assim. Então me preocupa bastante o que esperar desse próximo jogo. É o jogo dos desesperados, né? Mas eu continuo acreditando que esse dos últimos jogos talvez seja um dos mais acessíveis. Eu não esperava que o Vasco ganhasse do Botafogo no Newton Santos. Eu não esperava que o Vasco ganharia do Grêmio fora de casa. Eu não esperava que ele ganhasse do Bahia, mas espero que ele ganhe do Inter em São Januário. Então, desses últimos jogos, talvez seja o mais acessível. O Inter, que vem é, é, do desespero, tinha até muitos vascaínos torcendo para que o Inter ganhasse do Santos e fosse para São Januário com um pouco mais de calma, até tirando um pouco o pé, sei lá, e acabasse jogando mal e perdesse. Seria até mais fácil. Mas os dois vão estar desesperados. Eu acredito que seja o jogo mais acessível, como eu falei, do Vasco. Então eu creio que o Vasco vai ganhar esse jogo. Não acredito que vai ser um jogo fácil. Nenhum jogo do Vasco é fácil. Faz muito tempo que eu não vejo um jogo do Vasco fácil. É, Até o jogo contra o Bragantino, que foi o último, que o Vasco fez 3-0, a última vitória do time, que foi fora de casa, não foi um jogo fácil. Até certo ponto estava bem equilibrado aquele jogo. Mas eu creio que esse jogo contra o Inter tem tudo para ser o jogo da permanência e da calmaria. E do pontapé para o foco na Copa do Brasil. Que talvez, por ter essa semifinal, o time acabou baixando um pouco o nível, achando que já estava feito, que o campeonato já tinha sido decidido, que talvez fosse a hora de focar na Copa do Brasil. E acabou que o desempenho fez o Vasco entrar naquela confusão, naquela parte de baixo, naquela parte ruim da tabela, por assim dizer. Eu não acredito que times, que o Inter, que o Vasco, que o Ceará, que esses times com 42, 41 pontos, vão cair. Eu não sei o Inter. Talvez se o Inter perder por Vasco e embalar uma sequência de derrotas e o Santos e o Vitória começarem a ganhar, que estão jogando até melhor que o Inter e que o Vasco, inclusive, e que o Ceará, para completar. Talvez nessa combinação de resultados até dá para o Inter cair e o Santos e o Vitória escaparem. Mas eu creio que a partir dos 41, 42 ali é bem difícil, mas é melhor evitar qualquer tipo de problema, até porque hoje teve cobrança da torcida em São Januário. A torcida foi lá, cobrou o time. Eu gostei da postura da torcida. A torcida não foi violenta, a torcida cobrou firme o time, e é assim que tem que fazer. O Vasco não pode perder jogos como foi contra o São Paulo e contra o Juventude. Não pode perder esse tipo de jogo em casa, não pode perder.
Por mais que contra o São Paulo saiu atrás do placar, tem que ganhar aquele jogo. Tem que ganhar aquele tipo de jogo. Cara, eram mais 2 jogos, uma vitória nesses últimos 5 jogos, o Vasco já estaria tranquilo. Se o foco do time era tranquilidade, era só mais uma vitória nesses últimos 5 jogos que o time já estava tranquilo. Já não pensaria em rebaixamento, já pensaria na semifinal da Copa do Brasil. Agora complicou de vez. Agora, de vez não, mas deu uma complicada, né? Porque vai ter que quebrar a cabeça para escapar dessa confusão. Creio que o Vasco ganha um desses 3 últimos jogos, o mais provável que seja esse agora, contra o Inter, e chega aos 45 pontos. Tanto o Ceará quanto o Vasco tem 42, basta uma vitória que chega aos 45 pontos e esquece esse negócio de rebaixamento. A briga contra o rebaixamento tá muito interessante entre Vitória, Santos e o Internacional, por assim dizer, né? Correndo um pouco por fora. Mas eu creio que a briga vai ficar entre Santos e Vitória mesmo, né? Eu estou bem na expectativa para esse jogo do Vasco, bem ansioso, bem nervoso, mas creio que o Vasco vai ser com resultado positivo São Januário. Nem que seja 0-0, o Vasco tem que ganhar esse jogo. Esse é mais um vídeo, gente. Obrigado por assistir. Estou aqui fazendo vídeo quase todo dia, eu lanço shorts, tento fazer o máximo de vídeo possível sobre essa reta final do Campeonato Brasileiro. Agradeço muito se você curtir, comentar e se inscrever. E hypar se estiver no telefone, né? Obrigado, valeu, até a próxima.